Vamos falar com o Henrique Fernandes para ver se ele tem alguma novidade para a gente, porque já é a substituição mais lenta desse século, não é isso, Henrique? Só vai ampliando a liderança. Temos um recorde e contando ainda. Boa tarde, Henrique. Bem-vindo à Seleção. Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Olha, quando o Oswaldo foi demitido, já se falava, olha, Thiago Largue comanda o time no fim de semana contra a Caldense. A ideia do Atlético é anunciar durante o Carnaval o novo treinador para que esse treinador já esteja no banco de reservas no Clássico contra o América, né? O Clássico é no domingo. Até agora ninguém foi anunciado, o Atlético até admitiu algumas propostas. Proposta ao Cuca, principalmente, essa foi admitida pelo Atlético, o Cuca recusou. Houve a proposta ao Fábio Carille, que o Atlético não admite, mas o Carille confirma. O fato é que o tempo passando, os nomes escassos, o Atlético também tentou, sondou o Abel, mas o Abel não quis nem abrir conversa, vai permanecer no Fluminense. E com isso o Thiago Largue vai para o Clássico de domingo. Acho que pouco provável que a gente veja algum anúncio de treinador nesses próximos dias, pensando no jogo de domingo, que já está muito em cima. Hoje, por exemplo, o treino do Atlético é fechado para esse Clássico contra o América. O Thiago é que vai comandar e ele vai definir o time para esse Clássico. E aí há um detalhe, né? Acho que o bom repórter, o bom jornalista tem que tentar ou aprender a ler nas entrelinhas, né? Ontem o Elias concedeu entrevista lá na Cidade do Galo e ele foi perguntado no finalzinho da entrevista, já uma das últimas perguntas, talvez até a última. Estava acompanhando a coletiva hoje pela manhã. Elias, essa fase do Atlético atual a gente pode chamar de crise? Ele é um momento ruim, mas tem muita temporada ainda pela frente. Vamos ver o que vai acontecer, nós vamos trabalhar bastante para reverter qualquer momento ruim como esse. O Thiago está aí trabalhando com a gente. Quem sabe ele não vira um novo Carille? Quem sabe ele não fica com a gente aí e vira um novo Carille? Bom, espontaneamente o Elias trouxe essa possibilidade até de efetivação, né, do Thiago Largue, que era algo que a gente da imprensa não tinha pensado, né? O Atlético já tinha tentado alguns treinadores, mas a partir do momento que um jogador fala sobre isso, e a gente está vivendo um momento em que alguns clubes investiram em soluções caseiras, mais baratas, treinadores com menor currículo, mais talento dentro de campo para promover bons trabalhos, acho que essa é uma possibilidade que começa a aparecer, de uma sequência para o Thiago Largue. É uma boa possibilidade, ele tem currículo para sustentar um trabalho com o Atlético? É impossível saber sem ver dentro de campo, né? Thiago não é um treinador que tenha muitos trabalhos de base, muitos trabalhos como auxiliar, embora tenha uma carreira longa, um analista de desempenho, inclusive com passagem pela Seleção Brasileira, é analista de desempenho de clube de ponta desde quando começou a trabalhar no Botafogo em 2011, então tem um trajeto. Então, acho que esse currículo de conhecimento de grande clube, de conhecimento de jogador, ele tem. Talvez falte um pouquinho de experiência em campo, mas pelo Elias ter trazido essa hipótese ontem numa entrevista de forma absolutamente espontânea, a gente já começa a pensar que possa existir internamente no elenco do Atlético uma aceitação, que possa existir talvez até por parte da diretoria o interesse em efetivá-lo. Só um detalhe, o Thiago tem a mesma idade do Ricardo Oliveira, por exemplo, né? Os dois têm 37 anos. Então, existe essa questão de ser um treinador com pouca experiência e pouca idade, comandando um elenco que tem jogadores como Ricardo Oliveira, Leonardo Silva, Vitor, Elias, jogadores extremamente experientes, com passagem até por Seleção Brasileira. Vamos ver se esse vai ser o caminho que o Atlético vai escolher, né? Se vai ser a efetivação do Thiago ou se vai pintar mais um nome. O fato é que dificilmente a gente deve ter alguma novidade até o Clássico de domingo contra o América. Ô Henrique, ontem você falava aqui de Wagner Mancini, o interesse esfriou, não? A Vitória ganhou bem ontem pela Copa do Brasil. A Vitória passou, né? A gente até falava sobre a possibilidade de se discutir isso após o jogo de ontem, que era um jogo decisivo, Copa do Brasil agora com um confronto único. Vitória passou fácil pelo Corumbaense. E não se falou mais sobre isso hoje, né? A gente aumentava a hipótese de o Mancini estar negociando, porque o Mancini estava incomunicável, né? E assim, alguns dos treinadores que a gente tentou apurar aqui, eles respondiam. Por exemplo, o Milton Mendes disse, olha, seria um prazer, não tem nada, mas conheço esse time do Atlético, acho que tem a ver com minha maneira de trabalhar. Ele respondia sobre as perguntas. O Mancini não era facilmente encontrado, né? E como era um treinador empregado também, é uma negociação em que as etapas são um pouquinho mais demoradas, porque você precisa de uma liberação junto ao clube. O fato é que mesmo depois do jogo de ontem, esfriou absolutamente. Agora, tem que ver como é que o Atlético vai encarar esse jogo de domingo também, né? Porque é um jogo difícil, o América faz um campeonato melhor que o Atlético. Hoje o América é um time melhor que o Atlético, não há dúvida disso. A América está à frente do Atlético no campeonato também. E se o Atlético perde essa partida, dependendo de uma combinação de resultados, ele pode cair para quinta, sexta, sétima posição
E aí, numa eventual quarta de final, já jogaria fora de casa a partida única, né? Então, já seria um aumento de pressão e às vésperas de um jogo decisivo de Copa do Brasil na próxima quarta. Até por isso, o Thiago Largue fecha o treino de hoje. Está bem aberta a formação do Atlético para o jogo do fim de semana, porque ele mexeu bastante no time na partida contra a Caldense. O time não foi bem, perdeu o jogo. Então, está bem aberta a possibilidade de mudanças para esse jogo de domingo. O fato é que a escalação mesmo só teremos momentos antes da partida, quando ela for oficialmente divulgada à imprensa. Ô Henrique, esse caso aí do técnico do Atlético alertando, o presidente do Atlético alertando o presidente do América de que o empresário do Enderson ofereceu o treinador ao Galo? A conexão foi essa? Até que a situação não ficou tão polêmica, né, em relação a isso. Assim, achei que, por ser uma fala oficial do presidente do América, poderia haver uma polêmica maior. É possível até que o Enderson comente sobre isso. A entrevista dele é agora à tarde, lá no CT do América, o CT Lana Drummond. O fato é o seguinte, o presidente do América, o Marcos Salum, ele disse à imprensa, de forma oficial, que recebeu uma ligação do presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, dizendo a ele, Salum, que um empresário teria oferecido o Enderson Moreira ao Atlético. Não, Atlético sem treinador, o Enderson com um bom trabalho no América, eu até disse aqui que seria um ótimo nome, pelo trabalho que o Enderson tem, pela experiência que tem, por ser daqui, conhecer bem o time do Atlético. O fato é que o Sete Câmara disse que, por uma situação de ética, pela boa relação com o América, não faria qualquer proposta e descartou prontamente essa oferta do empresário. E o Salum, nessa declaração dele, disse, olha, conversei com o meu treinador, ele está absolutamente satisfeito aqui no América, disse que não sabia de nada e que, se houve oferta, partiu do empresário. O fato é que é na semana do Clássico, né? O Enderson hoje também dá um treino fechado para definir o time do América, que também está bem definido. O América que ganhou um reforço de última hora, o Marquinhos, contratado, aquele que passou pelo Inter, passou pelo Flamengo, Palmeiras, Vitória, passou aqui pelo Cruzeiro. Marquinhos está registrado no BID, pode até estrear. Mas é um assunto a mais para esse Clássico de domingo, em que eu repito, o América, para mim, chega até com um certo favoritismo. É um time melhor que o time do Atlético hoje. E o Cruzeiro joga para manter liderança, né?